Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, são meus convidados António Pinho Cardão, Horácio Piriquito e Ernesto Ferreira da Silva. Meus senhores, muito obrigado por mais esta presença. É mais um programa. Horácio, hoje começamos por si, pelas contas apresentadas pelo Benfica, contas que de resto os outros grandes também apresentaram relativas ao trimestre. O Benfica teve um resultado líquido consolidado de 24,2 milhões. Crescimento de 60,8%. Estes números refletem já, e à semelhança do que falávamos nas contas anteriores, acabam por refletir já as vendas feitas pelo Benfica. Sim, aliás, nós nos últimos comentários que fizemos em relação às contas anuais, chegámos todos a esta conclusão, apesar da relativa polémica que naturalmente e saudavelmente se cria quando debatemos estas coisas. Sabíamos que, naturalmente, quando fossem incorporadas nas contas as vendas, no caso do Benfica, do Witzel e do Javi Garcia, no caso do Porto, do Hulk e do Álvaro Pereira, que mesmo a situação em que, de chamada falência técnica, em que o passivo é muito mais superior aos ativos, neste momento inverteu-se. Portanto, provavelmente vamos viver sempre este ciclo nos próximos tempos, até as estruturas se começarem a reajustar. Mas o que é facto é que este trimestre também é para todos os clubes aquele trimestre potencialmente mais equilibrável, principalmente quando se faz vendas, não é? Porque é o trimestre em que se fazem refletir as vendas do final da época. Depois haverá um outro trimestre mais à frente, que será aquele em que se refletirá a existirem as vendas que serão feitas agora na abertura do mercado de inverno. Vendas ou compras? Vendas ou compras, as duas coisas, como é evidente. Claro que os clubes portugueses têm sempre tendência, quando são boas vendas, principalmente, e são boas oportunidades, é o que tem acontecido neste caso ao Benfica e ao Porto, de fazerem boas oportunidades, ou seja, boas oportunidades de negócio. Ou seja, se em janeiro aparecer uma boa oportunidade, quer para o Futebol Clube do Porto, quer para o Benfica, estou convencido que vendem. Mais do que isso, aliás, eu já o tinha referido aqui uma vez, acho que a saída do Witzel para o Zenit terá deixado no ar, digamos assim, uma outra saída que se começa a desenhar, que será o Gaedan ou um outro jogador, enfim, que nós não sabemos. Portanto, seguramente o Benfica em janeiro vai deixar sair mais um jogador, e provavelmente por um bom valor. Acima de tudo, o que se conclui de tudo isto é que o Porto e o Benfica deixaram de estar em situação de falência técnica e, nesta altura, é apenas o Sporting que está em situação de falência técnica e com algumas dificuldades em poder conseguir inverter a situação. Aliás, não se percebe como e quando é que poderá vir a inverter. Portanto, acho que é uma situação perfeitamente normal, era esperada. O Benfica deu lucros no trimestre, já um pouco em compensação dos resultados negativos anuais que tinha tido no ano anterior, embora não estejamos a comparar os resultados trimestrais com os resultados anuais. Vamos ver se no final desta época os resultados continuam a ser positivos. Era bom que sim, porque é a altura, aliás, até por causa do fair play financeiro da UEFA, os clubes vão ter que tomar medidas muito acertadas no sentido de equilibrarem as contas e poderem se apresentar nas competições europeias com as contas equilibradas e capazes de competirem na Europa. António, Luís Filipe Vieira, quando foram apresentadas estas contas, destacou a transparência das contas do Benfica e garantiu que, ao contrário de outros clubes, o Clube da Luz não tem nada a esconder. Há clubes que têm alguma coisa a esconder. Daqui a pouco vou perguntar ao Horácio se sabe quais serão esses clubes, tem uma ideia. Em matéria de declarações sobre contas, pois cada qual dirá o que realmente quer, mas eu, de facto, no mínimo, não compreendo aquilo que Luís Filipe Vieira disse. As contas dos clubes são auditadas e são auditadas por entidades reputadas internacionalmente, portanto não vale a pena estar a dizer quais são os auditores de cada uma dos clubes, mas de facto são entidades internacionais, tanto a do Porto como do Sporting e do Benfica. Quanto a estas contas, percebo menos, porque as contas trimestrais não são auditadas e, portanto, aí assim, é algo que não tem sentido absolutamente nenhum. O que não quer dizer que não sejam transparentes, isto é, não sejam contas, portanto, bem apresentadas. Portanto, aí aquilo que o Luís Filipe Vieira disse, e estou a citá-lo, não somos daqueles que dizem que têm capital de 6 milhões e depois têm reservas de 240 e tal milhões. Bom, isso então aí ainda é mais incompreensível, porque de facto, se houver, para já, SADs de futebol não há nenhuma que tenha capital de 6 milhões e reservas de 240 milhões. Mas se houvesse alguma empresa, alguma entidade que tivesse capital de 6 milhões e reservas de 240 milhões, significava que não teve resultados, era uma excelente empresa,
e que não distribuía esses resultados aos acionistas, ficavam na empresa para investimento. Portanto, é um louvor, portanto, que o Luís Filipe Vieira está a fazer essa empresa, contrariamente àquilo que essa prosa deixa entender. Portanto, isso é perfeitamente incompreensível, acho que não vale a pena sequer ter mais comentários. Quanto às contas, portanto, que, como disse, as contas trimestrais não são auditadas, o que não significa que não sejam verdadeiras e transparentes, porque depois são auditadas no fim do ano. Pois acontece que no primeiro trimestre normalmente as contas são positivas porque refletem as vendas com mais-valias que se fazem nos meses de julho e agosto, portanto no início da temporada. O que acontece é que as contas do segundo trimestre, do terceiro trimestre e do quarto trimestre, se não houver vendas, serão negativas, porque os custos se sobrepõem realmente aos proveitos. Eu estive a fazer umas contas ligeiras e se tudo corresse de uma forma, linear, os resultados do Benfica no fim do ano, sem mais-valias, seriam 48 milhões negativos, com as mais-valias que teve foram 36 no primeiro trimestre, portanto seriam negativas em 12 milhões. As contas do Porto seriam também negativas e seriam ainda mais negativas que as do Benfica. Já agora em quantos milhões? À volta de 60 milhões, retirando-lhe os 29 milhões, ainda daria qualquer coisa como 30 milhões negativos. Bom, e as contas do Sporting, e assim, portanto, seriam muito mais negativas e seriam negativas em cerca de 44 milhões a 45 milhões, por sinal, aquele dinheiro que se diz que o Sporting realmente precisa. O que é que isto significa? Significa que os clubes têm que fazer mais-valias muito grandes no último trimestre para terem resultados positivos. E, portanto, tem que se levar ainda em linha de conta que as vendas de jogadores não significam mais-valia. O Benfica registrou mais-valias de 36 milhões neste trimestre, mas tendo vendido o Xavi Garcia e o Witsel por 60 milhões, portanto, 60% desse valor é que foram mais-valias, porque houve que deduzir amortizações, passos que estavam portanto, na posse de outras entidades, etc. Investimento inicial? Com certeza. E no Porto também anda, portanto, a percentagem é mais ou menos 60%. Portanto, isto significa que para ter, por exemplo, uma mais-valia de 30%, é capaz de ser necessário, é evidente, isto depende, portanto, dos jogadores que se vendem, das amortizações que serão feitas, aí vendas de 50 milhões, portanto, volumes de vendas de 50 milhões, o que é realmente muito, muito, muito grande. O Ernesto, parece-lhe, pegando nas palavras que são mais fortes no meio, e já vamos analisar os resultados do Porto e também do Sporting, mas olhando para as contas do Benfica e para aquilo que o presidente do Benfica disse, há falta de transparência nas contas, pelo menos de alguns clubes, ou de algum clube que não sabemos. Eu acho que estas coisas, os números são números e não vale a pena fazer juízes de valor. As minhas contas são melhores que as tuas. É como já se falou várias vezes, o meu cadastro é menos grave que o teu cadastro. Há acusações que não fazem sentido nenhum e isto não faz nexo nenhum. Essa afirmação dos 6 milhões com reservas de 240 milhões, há qualquer coisa aí que de facto não joga, porque em termos de coerência é um disparate total. E, portanto, há de haver aí um problema de comunicação. Um argumento que se volta contra aquilo que ele queria. Exatamente. Portanto, se algum dos três grandes tivesse reservas de 240 milhões, de facto era saudável. Infelizmente nenhum deles tem. E mais que isso, por exemplo, eu dou só um exemplo. Os auditores da Benfica SAD são os auditores da Sporting SAD. Portanto, aqueles que credibilizam as contas do Benfica são os mesmos que credibilizam. São bons num lado, têm que ser bons no outro. Portanto, há aí um problema de comunicação que eu não direi que seja culpa do Presidente do Benfica, mas que não tem consistência, não tem essa afirmação. De comunicação. Pois, não sei, não faço ideia. O que está escrito não faz sentido nenhum. Sobre comunicação. Não faz sentido nenhum. No domínio da propaganda. Pois. Então, desculpa lá, então deixe-me intervir, não querendo cortar a palavra. É evidente que eu nem sequer vou comentar este número, porque isto é muito bem, como estão a dizer, não faz nenhum sentido. E como este número não foi retirado nem do relatório na CMVM, nem do próprio relatório físico, digamos aqui, do Benfica, nós temos que duvidar que alguma coisa está errada neste número. Portanto, aquilo que eu admito que possa acontecer é que se calhar falta ali uma vírgula. Falta uma vírgula a seguir ao 2, falta uma vírgula... Qualquer coisa. Mas eu referia-me à credibilidade.
António, é que as mas contas se são o mais número estiver credíveis. errado à As contas nascença, são mais até do ponto credíveis de vista jornalístico, porque não são estou a culpar o transparentes. jornalista, não sei o que é que aconteceu, isto pode ter um erro do ponto de vista até jornalístico. A pessoa, ao consultar, retira mal o número. E se calhar se metermos, como uma está vírgula a seguir escrito, ao... não faz sentido. Repara, se metermos uma vírgula a seguir ao 2, isto toma logo outra Mas forma. uma coisa, os não é? números, E começa a outra fazer coisa, a sentido. afirmação. Eu nunca vi o presidente do Porto, ou do Braga, ou do Sporting a dizer que as minhas contas são mais credíveis que as dos outros. Também não vejo o Também não faz presidente de um sentido. banco dizer que as contas daquele banco são mais credíveis que as dos outros bancos. Ou de uma empresa de celulose e de maspas. Sim, não Ernesto. faz sentido, não faz sentido. E nós já falámos aqui várias vezes das contas trimestrais, particularmente as contas do primeiro trimestre de cada exercício, e estamos a falar das contas do exercício 2012/2013, a época vai acabar em 30 de junho de 2013, este primeiro trimestre nunca é significativo. Porquê? E já falámos nisso. Por norma é sempre o mais positivo. Porque tem 100%, por exemplo, dos proveitos, as transferências, não é? O caso do Benfica tem 44 milhões das transferências do Javi Garcia e do Witzel. Estão lá 100% dos proveitos. Mas em termos de custos do exercício só tem um quarto, só tem um trimestre. Portanto, agora, os proveitos ao longo do tempo vão ser sempre os 44 milhões e os custos vão aumentando. Portanto, é indicativo, é evidente que as transferências que se verificaram na SAD do Benfica e do Porto puseram, neste primeiro trimestre, os capitais próprios positivos do Benfica e do Porto, mas mesmo assim ligeiramente positivos. Quer dizer, o Futebol Clube Porto tem agora um capital próprio positivo de 2 milhões e o Benfica, mesmo com esta transferência, tem de 10 milhões no primeiro trimestre. Vamos ver agora, a tendência é para estes, Bem, isso estes faz valores lembrar a senhora que baixarem estava um muito bocadinho. grávida ou pouco grávida. São positivos? Não, vamos lá ver. Agora, os custos vão aparecer aí e os proveitos destas transferências são os mesmos. Os que puseram o capital próprio positivo vão ser os mesmos. Sim, Isto, é portanto, óbvio, vai-se diluir. serão negativos no segundo trimestre. Já vamos, temos isso que que eu vou avançar dizer. nas contas Mas posso- rapidamente, Horácio. Mas porque esta temos questão que que se põe, analisar o eu Porto acho e que nós Sporting andamos um também. pouco permanentemente, se quiser, com a pescadinha de rabo na boca. Ou seja, nós já sabemos, e já o discutimos aqui muitas vezes, que os clubes portugueses, os três grandes, ou principalmente nestes últimos tempos o Benfica e o Porto, precisam de resultados extraordinários para conseguirem equilibrar as contas. Sim, vender os jogadores. Cada vez que um equilibra, ou que um desequilibra, digamos assim, nós não podemos avaliar naquele momento, já o debatemos muitas vezes. É evidente que o Benfica, o Porto sempre vendeu bem, ou nos últimos anos, o Benfica começou a vender bem, o Benfica está a investir também por forma a que possa vender bem, já se perfilam no horizonte mais algumas aquisições, não sei se vão acontecer, se não. Normalmente o que a imprensa escreve aproveita-se 5% dos 100% disso é tudo mentira. E, portanto, mas alguma coisa acabará por ser verdade, até porque o Benfica provavelmente vai vender alguns jogadores. Isto tudo para dizer que estamos sempre a discutir um pouco o mesmo, ou seja, os clubes portugueses, só com resultados extraordinários, neste caso, vendas ou uma participações europeias, que são resultados extraordinários / ordinários, porque em princípio eles vão lá todos os anos. Portanto, não vale a pena estarmos sempre a valorizar quem se equilibra por vender jogadores ou quem se desequilibra por não vender jogadores. Não, as o que nós coisas são estamos a mesmo assim. comentar é números. As coisas Vamos lá mesmo ver, assim. estamos a comentar números e os números são números. Ou seja, Claro. o Benfica teve um encaixe de 44 milhões com transferências, o Sporting teve 7 milhões. A diferença está aqui, fundamentalmente. Portanto, Encargos de que género? transferências de jogadores. O Witzel Sim. e o Xavi Garcia renderam ao Benfica 44 milhões. Sim. As transferências do Sporting são 7 milhões restadas nas contas. É uma diferença de 7 milhões Oh, de Ernesto, aí transações de deixa-me jogadores dizer-lhe por uma coisa. 44. Aí deixa-me dizer-lhe uma coisa. Pronto. Quando Portanto, o Sporting, aliás... Os números são estes. Não é E, verdade. portanto, os números não têm discussão. Não têm juízo de mas eu não valor. estou por isso em causa. Um tem 44, o que eu outro tem posso 7. comentar é o seguinte: o Sporting vendeu o ano passado, isto é uma coisa perfeitamente inacreditável, vendeu o ano passado o Mas titular... isso já são juízos de valor. Não são, Eu são estou a números. fazer juízo São de facto. números, são Não. números. Vendeu o titular, defesa direito da Seleção Nacional, o João Pereira, ao Valência, por 2 milhões e qualquer coisa, ou 3, não é isso que está em causa. O Braga... É mais um bocadinho já agora. mais um bocadinho. O Braga vendeu o quarto ou o quinto ou o sexto isso defesa já são direito da juízos de Seleção valor. Nacional, chamado Silvio, para o Atlético de Madrid, por 7 milhões. Aqui vê-se já a diferença e o potencial de venda de cada um. Não, os Isto, números não de são facto, bem esses, os números não são bem esses, mas as enfim. paridades serão parecidas. Antes de passarmos para as contas do Porto, porque senão vamos perder muito tempo, ainda temos que analisar a seguir as do Sporting, vou dar só menos de um minuto ao Horácio para falar da apresentação do livro do Luís Filipe Vieira, Missão Benfica. Qual é, para quem não sabe, a missão de Luís Filipe Vieira? O que é esta Missão Benfica? Olha, eu antes de mais, eu não li o livro, nem sequer ainda o comprei. Em primeiro lugar, quero felicitar o autor, que é um grande amigo meu, que é o Luís Miguel Pereira, que é o chefe de redação da Sport TV e que, de facto, é o jornalista que em Portugal mais livros escreveu sobre futebol e pouco reconhecido tem sido em Portugal, quando ele já escreve no Brasil, em Espanha e noutros países do mundo.
Se quer que lhe diga, acho que um presidente com a estatura e a história do presidente Luís Filipe Vieira provavelmente já merecia uma coisa assim. Como é óbvio, sendo presidente do Benfica há 10 anos ou há mais de 10 anos, já justificava, e confesso, não li o livro, apesar de ser amigo do autor, não li ainda, vou comprá-lo com certeza, vou gostar de ler, quero felicitar os dois, quero felicitar primeiro o jornalista, porque o escreveu, e segundo, o presidente do Benfica, pela obra excelente que fez e que é reconhecido por todos. Basta vermos como o Benfica estava quando ele entrou e como está agora. A diferença é abismal, ou seja, o Benfica estava à beira da morte, corria o sério risco de desaparecer e hoje regressou ao seu esplendor. E quer se queira, quer não, ganhando ainda menos que o Futebol Clube do Porto, mas recomeçou outra vez a ganhar, ou pelo menos a dar luta até o fim. Vamos às contas novamente. Futebol Clube Porto, António, para já pode dizer-se, com um lucro de quase 13 milhões, pode dizer-se que está afastado do cenário de falência técnica? Neste momento está afastado do cenário de falência técnica. No segundo trimestre veremos, portanto, nem sempre significa, portanto, o passivo maior que o ativo, falência técnica. Portanto, também depende daquilo que se passará, que se irá passar nos próximos tempos. Mas, de facto, as contas do Porto, muito rapidamente, caracterizam-se por um resultado de cerca de 13 milhões de euros, 12,8 milhões, mas mais do que isso, e é importante, por uma diminuição do passivo financeiro no trimestre... Em 3,3 milhões. Não, esse foi o passivo total. Amortizado. No trimestre. No trimestre, sim. Portanto, foi no ano que vai de setembro a setembro. No trimestre, o passivo diminuiu 14,6 milhões de euros. O passivo financeiro, o que é uma coisa, de facto, enfim, notável. O Benfica diminuiu 17. No Benfica diminuiu mais. Diminuiu 30 milhões. 30 milhões, não foi 17, foi 30. Foi 30. Foi 30 milhões de euros, portanto, que diminuiu, portanto, no trimestre, o passivo financeiro do Benfica. Ficava-lhe bem dizer, sem ser eu o sugerir. No caso, você não me deu tempo, porque de facto números são números. E o passivo total do Benfica diminuiu 14 milhões de euros, enquanto o do Porto diminuiu 3,3 milhões de euros. Portanto, o passivo do Benfica, quer o financeiro, quer o total, diminuiu mais do que, de facto, o de Futebol Clube do Porto. Uma coisa a notar, isso julgo que é importante, é que os proveitos operacionais, mais os proveitos líquidos com passes do Benfica e do Porto, no caso do Porto foram 43 milhões e meio de euros, no caso do Benfica 53 milhões de euros. E aqui nota-se um fosso enorme para o Sporting, em que estes proveitos foram de 13 milhões de euros. 4 vezes menos que os do Benfica e 3 vezes e meia menos que os do Porto. E é uma coisa que a mim me faz pensar, porque ainda não tinha visto isto com esta ordem de grandeza, é que os custos com a equipa de futebol do Sporting são praticamente iguais aos do Benfica e aos do Porto. O Porto gastou 11,8 milhões de euros com o pessoal, portanto, está aqui, portanto, o grosso é jogadores. O Benfica é 11,3 e o Sporting 10,3 milhões. Isto é, com um quarto das receitas globais, tem custos com uma equipa de futebol. Os custos com o pessoal aumentaram em mais de 1 milhão de euros. Pois, mas o valor é que são 10,3 a comparar com 11,3 a comparar com 11,8. Isso tem a ver com o primeiro trimestre outra vez. Bom, não já vamos ao Sporting. Eu julgo que não teve. Eu julgo que o Sporting tem, de facto, uma equipa cara e ainda mais, portanto, com possibilidades de não fazer grandes mais-valias, porque tem posições muito minoritárias na grande maioria, de facto, dos jogadores. Olhando para estes números, e como no Benfica falamos na ajuda, entre aspas, naturalmente, de Witsel e Ravi Garcia para estas contas, no Porto tivemos as vendas de Hulk e Álvaro Pereira. E do Álvaro Pereira, pois. E, portanto, que foram também 50 milhões de euros, e desses 50 milhões de euros o Porto registrou de mais-valias líquidas com os espaços de jogadores 30 milhões. Portanto, foi 60% ao fim e ao cabo do valor da venda. Análise rápida ao empréstimo obrigacionista que o Porto lançou. Os últimos dados mostram que já superou em mais de 3 vezes a oferta. Acaba por ser uma emissão, e falamos disso na última semana, uma emissão para já bem sucedida. É uma emissão bem sucedida, portanto houve muito maior procura do que realmente a oferta e segundo notícias, portanto, ultimamente veiculadas, o Porto aumentou em 5 milhões de euros o valor do empréstimo obrigacionista. Portanto, significa que houve uma excelente aceitação do empréstimo obrigacionista do Futebol Clube do Porto. E uma excelente taxa de juros.
Com acima certeza, de não, mas isso já 8% falámos. também, A taxa de juro é uma taxa de juro um pouco superior àquela que é a EDP, 2 pontos percentuais, portanto lançou no 2 mercado. pontos percentuais nesta Com altura. certeza, entre um bem de primeira necessidade, como a eletricidade, e que toda a gente tem, portanto, vai consumindo, e consumir espetáculos de futebol, veja que o diferencial, portanto, não é assim significativo. Ernesto, passando para as contas do... Os bancos pagam mais nos empréstimos obrigacionistas do Estado. Agora sim, as contas do Sporting. Vamos deixar o Ernesto analisar também os seus números, e porque hoje falamos de números mais uma vez. Ernesto, dos três grandes, o Sporting é o único a apresentar prejuízos de 7,7 milhões no trimestre. Como é que se explica que tenha, e de resto o António já tocou nesse assunto, que os custos com o pessoal tenham aumentado em mais de 1 milhão de euros? A questão que eu lhe coloco é preciso austeridade em Alvalade nesta altura? Claro que sim. Vamos lá ver. O efeito no primeiro trimestre de 2012-2013 é da fraca performance desportiva do Sporting. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, não são os resultados financeiros que fazem os resultados desportivos, mas é o contrário. Portanto, estamos a falar de clubes desportivos e a performance financeira é decisiva depois na performance desportiva, é decisiva nos resultados financeiros. E, portanto, o que aconteceu houve também um atraso na negociação de alguns jogadores em julho e agosto, e, de facto, os custos do primeiro trimestre refletem, de facto, alguns valores da negociação com pagamentos que está nos custos com o pessoal. Para além disso, a massa salarial cresceu, objetivamente, com as novas contratações. A meu ver, com o excesso de contratações, a massa salarial também cresceu. Portanto, há aqui duas questões centrais. A fraca performance, os fracos resultados desportivos do Sporting, e também a modéstia das transações com os jogadores. Quer dizer, enquanto os rivais têm, de facto, transações significativas, o Sporting registra 7, qualquer coisa milhões de euros no primeiro trimestre das vendas de jogadores. Partilha da e opinião está feito do o Horácio, resultado. tem que negociar melhor essas vendas. Estamos aqui num círculo a que, de facto, os resultados desportivos não são bons, os jogadores não se valorizam, antes, pelo contrário, desvalorizam-se. Com este ciclo negativo de resultados, todos os jogadores perdem valor. É inacreditável, mas é verdade. Mas, Ernesto, quando está num ciclo positivo, os estou de acordo. jogadores valorizam, Estou de acordo. como é óbvio. Mas E, portanto, está a viver num ciclo mau, em termos Não, desportivos, estou de acordo. os reflexos estão Não, aqui. Isso aconteceria com qualquer um. Curiosamente, eu vi há pouco tempo creio que no Record Online, que é um jornal que não se poupa em elogios ao Sporting, como se sabe, que o mercado italiano estaria todo ele interessado no focado plantel do no plantel Sporting. do Sporting. É de uma gargalhada, mas pronto, enfim, admito que Não, vamos lá ver. seja verdade. Individualmente, se nós olharmos para o plantel do Sporting, tinham a obrigação de ter melhores resultados que aqueles que têm. Como é óbvio, se nós olharmos para o... Começamos no guarda-redes e dizemos qual é o valor do guarda-redes do Sporting. E depois acaba aí. Tem o mesmo valor que têm os outros guarda-redes concorrentes, vamos para a defesa direita, vamos para a defesa... E, portanto, não há individualmente, em termos qualitativos, uma diferença tão grande quanto os resultados desportivos refletem na classificação. E depois está aqui o reflexo dessa má época desportiva, está aqui, reflete nos números, e os números de facto não O passivo enganam. também aumentou para mais de passivo aumentou 133 milhões, sobretudo devido ao aumento da dívida Aumentou 14 financeira. milhões de euros, como é óbvio. Porquê? Porque houve, a meu ver, e já falámos nisso aqui, houve um desvio em termos daquilo que era a política habitual do Sporting, que era ter Exatamente. um plantel com 5, 6, 7 jogadores da formação. E houve, de facto, uma mudança de estratégia e disseram, não senhor, vamos apostar, de facto, nos jogadores internacionais dos seus países, vamos importá-los e vamos concorrer, de facto, com os nossos adversários mais diretos, que também não têm jogadores portugueses, praticamente. Eu acho que foi uma decisão errada, mas ainda temos a tempo de inverter Vamos isso. rapidamente, estamos sem tempo de dar a palavra aqui ao António, tem mais umas contas para apresentar. Não são contas e é um outro aspecto. De facto, acho que no Sporting não se pode lá ir com palavrinhas mansas. Neste momento o Sporting está, de facto, em grande crise. Uma situação líquida de 84 milhões de euros, que no segundo trimestre passará rapidamente para 100 milhões, ou próximo de 100 milhões, no segundo e terceiro. Ora, 100 milhões de euros é muito dinheiro, de facto,
facto em Portugal. Portanto, isto é uma situação estrutural. O Ernesto, enfim, fala em conjunturas, mas não, este problema os sportinguistas têm que ter muita atenção, de facto, ao seu clube. Ernesto, Era só desculpa. mais uma nota, mas está bem. Não, eu só queria fazer um pequeno à parte por aquilo que nós temos lido na imprensa. E apenas por aquilo que temos lido na imprensa, não sabemos se é verdade, não sabemos se o Ernesto sabe se é verdade ou não. O Sporting, neste momento, chegou à situação em que, para conseguir um financiamento na casa de 8 milhões de euros, o Presidente teve que dar o seu aval pessoal, que é uma coisa que não se vê no futebol português há mais de 10 anos. Já passou de moda, desde o tempo do Jorge de Brito e do João Rocha. Não sei se no tempo do José Roquete isso acontecia, mas é uma situação, quando já só consegue, imagine-se o que poderá vir a seguir. Isso foi aqui assim dito aqui Vamos lá ver. há uns 15 dias, mas Não sei, Eu Ernesto. acho que realmente, enfim, são notícias ou são que não estão confirmadas e acho um bocadinho estranho, muito sinceramente, numa sociedade anónima que tem vários acionistas, tem milhares de acionistas, que haja um administrador a avalizar as operações de uma sociedade anónima. Portanto, quando são sociedades por cotas em que o capital é fechado, os cotistas são conhecidos, aqui nem se conhece o universo todo dos acionistas, não é? Porque está cotado em bolsa, hoje são uns, amanhã são outros, há transações. Portanto, acho um pouco estranho, mas enfim, é uma Rapidamente, notícia. António, para tem muito irmos estranho. para É intervalo. só para retirar aqui uma dúvida que foi levantada, julgo que há 15 dias no programa. Era as empresas que consolidavam na SAD do Porto, em que se dizia que a sociedade que detém o Propriedade do estádio, estádio. portanto, estava consolidada na SAD do Porto. De facto, não é verdade. As empresas incluídas na consolidação, está no relatório, é a Porto Comercial, que comercializa os direitos de imagem, sponsorização, merchandising, etc. É o Porto Multimédia, edição, produção e comercialização de material multimédia. É a Porto Estádio, gestão da exploração, que gera e explora o equipamento desportivo, mas não é o dono do equipamento desportivo que pertence à Euroantas. É o Porto Seguro, que é uma sociedade de intermediação de seguros, e o Dragon Tour, que é uma agência de viagens. Portanto, são estas Está as feito empresas. esclarecimento. Portanto, a Euroantas não faz parte da SAD do Porto. Está pendurada no Futebol Clube do Porto. Clube. Mas senhor, já continuamos a analisar outros temas. Agora fazemos um curto intervalo. Não sai daí.